Oi, meu nome é Fátima e eu falo com vocês de Ontário, Canadá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer todo mundo que está me assistindo, new viewers and old viewers. Obrigada por estar aqui. Então, eu já vou entrar direto no meu podcast sobre tricô e como as coisas estão. Eu coloquei um self-challenge de fazer um par de meia por semana, que foi pensado naquele livro 52 Semanas de Meias. Só que eu fui para o Brasil em fevereiro e eu só fiz 2 meias naquele mês. Então, eu tô atrasada. Aí em março eu fiz 4 pares de meia, mas como 2 eram do mês de fevereiro, eu continuo atrasada em 2 pares de meia. Então, o objetivo de fazer uma meia por semana era para usar o meu stash e também aprender novas técnicas. Como eu estava atrasada, eu falei, eu vou usar meu stash, que aí vai mais rápido. Então, uma meia assim é rapidinha de fazer. E eu usei 2 fios que eu tinha lá, um não era o suficiente para fazer o par inteiro. Aí eu fiz 2. Eu não estou eliminando os fios ainda, porque estou colocando as meias nessa cesta que eu ganhei da minha irmã. Eu fui para os Estados Unidos na primeira semana de março e ela me deu essa cesta, entre outras coisas, incluindo uma máquina de costura. Então, eu estou colocando as meias ali. Que ela foi a primeira do mês, quer dizer, a terceira do mês de fevereiro, e essa aqui é a quarta meia do mês de fevereiro. Esse fio eu fiei logo no início. É um fio, tem uma pessoa aqui, a empresa chama Wellington Fibers, e eles têm cabras que dão mohair, e aí eles fazem umas caixinhas assim que são uma delícia. Normalmente é mohair com alpaca e com lã junto para você fiar. E as caixas são realmente uma delícia. Nos shows a gente vai, eu adoro só ficar colocando a mão dentro, porque cada um tem diferentes percentuais de cada fibra, que vão deixar mais macio ou menos. E eu comprei esse fio rosa, e rosa nem é a minha cor, mas comprei logo no início que eu comecei a fiar. Então você consegue ver a diferença, porque tem fino e grosso, mais torcido, menos torcido. Então ele causa esse efeito assim que eu acho super romântico, não sei porquê. E aí quando eu fiz essa meia, eu tinha visto numa receita de meia, você fazer o finalzinho da meia para enrolar, né? Quer dizer, você não faz ponto barra, você só deixa enrolar, tira os pontos e ele vai naturalmente enrolar, porque era ponto jersey. E normalmente eu não gosto disso, mas esse par de meia eu achei que ia ficar mais romântico com ele. Eu não sei porque que eu tenho essa visão de que esse par de meia ficou romântico, mas eu tenho, ele parece assim fofinho. E embora seja só 2 cabos, que normalmente quando você vai fazer meia é melhor ter pelo menos 3 cabos, eu resolvi usar assim mesmo. Já fazia, acho que eu fiei isso no início, então devo ter fiado em 2008, por aí. E nunca tinha usado o fio, aí eu resolvi usar o fio. E eu tô adorando. Embora seja só 2 cabos, como tem mohair aqui, ele deve ser mais resistente. E a minha ideia é usar realmente tipo meia para dormir ou de noite em casa, não para usar fora. Mas eu realmente gostei dessa meia. Aí a primeira meia do mês de março foi essa aqui. Isso aqui foi, eu tingi a lã no top ainda, né? E daí eu fiei.
e depois, quando eu fui fazer o cabo, eu fiz com Navajo Ply ou Chain Ply, que é você fazer como se fosse um crochê, que você vai fazendo com a mão, e aí o que isso faz, ele deixa as cores mais distintas. E eu gostei muito da meia, essa é a terceira. Essa meia também é um dos meus fios, que eu tinha há muito tempo já, e que na bola não estava parecendo assim tão convidativo, por isso eu não tinha usado. Aí eu estava assistindo o podcast da Meias, da Fabi, e aí eu vi, Meias com Y, e ela estava explicando um par de meias que ela fez e como que ela fez 9 pontos meia, um tricô e cabo torcido no meio, então são 7 entre tricô e cabo torcido, e aí 9, e ela fez o dela repetindo a cada 10 carreiras. O meu eu fiz a cada 8. Eu até, depois eu fiquei pensando que eu acho que a meia dela devia ser com fio grosso, porque eu usei os mesmos 9 stitches, a mesma número de pontos que ela comentou. Achei que a meia ficou muito linda, gostei muito, e valeu, obrigada, Fabi, pela ideia, que é simples, mas deu um detalhe, saiu do normal, né? Aí então, quando a Fabi estava colocando, ela só colocou o ponto. Então eu fiz a minha parte eu fiz dos pés para cima, né? Dos dedos para cima, e usei o rio que eu normalmente uso, e tudo bem. E eu gostei muito da meia. Achei que ficou muito boa. Eu não estou ainda tirando os fios que sobraram, porque eu quero fazer isso perto do Natal, para eu poder dar de presente. Então eu não fiz, eu só não tenho aqui as 3 meias que eu dei. Então agora, projetos que estavam fora das agulhas e que vão voltar para as agulhas. Bom, o meu casaco que eu estava fazendo junto com o André do Loft das Mantas e com a Catarina do Vão da Escada, eu terminei. E como eu tingi essa lã com vermelho, para ele ficar um vermelho forte, eu pus bastante tingimento. E coloquei bastante citric acid, ácido cítrico. Mas aí, quando eu terminei a blusa, eu resolvi lavar para fazer um teste para ver se o tingimento não ia correr. E olha que linda a amostra. Fiz a amostra depois do fato, já tinha terminado a blusa, lavei e nada. Tá perfeita. Não tem um corrido do amarelo ou do vermelho. Aí eu falei, bom, então posso lavar a minha blusa. Aí, como você pode ver, correu. Ficou horrível. Então, eu pensei em 2 coisas, que eu podia fazer uma cirurgia para usar aqui, mas é tão rápido, porque a agulha é grossa, que eu resolvi que eu vou desmanchar. Então, eu tenho lã o suficiente para terminar, para fazer de novo. Então, eu resolvi que eu vou desmanchar. A única coisa que me preocupa um pouco é que essa lã, ela não tem muito torcida, ela é bem pouco torcida. Então, o que pode acontecer é que vai quebrar, mas eu tenho mais lã lá. Então, eu vou desmanchar e fazer. A outra coisa é, ouvindo o podcast da Catarina, eu resolvi também aumentar 2 carreiras, fazer carreiras curtas, e eu só fiz 2, mas como o ponto agulha grossa, você pode ver que faz diferença. Isso que eu já desmanchei um pouco da parte de trás, fazer aquelas 2 carreiras. Então é isso, né? Então eu vou desmanchar, e aí o que eu vou fazer é pegar a lã que eu tenho e botar num pote para esquentar,
com vinagre ou com ácido cítrico, para ver se pega mais a cor, se a cor fixa mais na lã. Porque o que faz a lã fixar, a cor fixar na lã, não é só o vinagre ou o ácido cítrico, é o fato dele ser aquecido. Então, quando as moléculas aquecem, muito químico a coisa, aí causa o efeito de segurar, né, a cor na lã. Então é isso que eu vou fazer. Fiquei meio chateadinha, mas tudo bem. E tirei um tempo também, que eu fiz isso logo depois de eu ter feito o último podcast. Eu já tinha terminado e lavado. Então fiquei triste. Outra coisa é o meu cardigan. Esqueci como é que chama o cardigan. E a revista estava aqui. Tá aqui a revista. Então, esse cardigan é da revista Interweave, tá toda rasgadinha já, que tá bem usada, do outono de 2017. Essa revista tem muitas camisolas, sweaters, lindos. A única coisa é que a maioria deles é para você fazer em partes e depois cozer, então isso está me tirando um pouco. Mas esse era o casaco, é o casaco. E eu fiz algumas variações nesse casaco. Então, a primeira coisa então é uma coisa que estava nas agulhas, porque eu terminei essa parte do tricô. Agora eu tenho que fazer o stick. Então, esse casaco era para você fazer o capuz separado do suéter. E eu, como não gosto de costurar, eu resolvi fazer o capuz, começar com um ponto provisório, né, com um fio provisório embaixo, fiz o capuz. E daí eu tirei do fio provisório e continuei o casaco para baixo. Aí, como ia ficar muito justo, eu resolvi já fazer o reforço dos pontos para o stick, que eu fiz com crochê, né? Mas não cortei, porque eu achei que o melhor era eu cortar quando eu estivesse pronta já para pegar os pontos e colocar. Só tem um problema, então, o bom de você fazer uma blusa que é top-down, de cima para baixo, é que você pode experimentar. E eu experimentei, só que eu não consegui enxergar, porque o capuz está aqui no meio. Mas eu vi logo no início que eu ia fazer para o tamanho 47 e estava muito grande. Então eu resolvi, no meio do caminho aqui, mudar para o tamanho 44, e a única coisa que eu fiz é diminuir os aumentos que eu tinha ainda que fazer. A outra coisa é que, como esse era para ser um cardigan, um casaco mais longo, eu acho que a designer resolveu aumentar 8 pontos de um lado para ele ter um certo caimento. Como eu resolvi que eu queria mais curto, então eu não fiz o aumento, eu deixei sem ser. E eu experimentei, serve, e eu só tenho que fazer, até como a Andrea do Fruit Knitting disse, fazer a minha barra aqui do tamanho dos pontos do espaço que eu deixei com o stick. E aí vai ficar tudo bem, e é o que eu vou fazer, né? Já que eu estou falando da Andrea, ela disse num dos podcasts que quando ela está fazendo as blusas dela, ela vai fazendo, escondendo as lãs à medida que ela vai. Então, se você olhar aqui, eu comecei a fazer a mesma coisa. O centro é aqui, né? E aqui estão os pontos. Então, como eu comecei a tricotar e a esconder os pontos enquanto eu estava tricotando, e depois tricotava um pouco mais
usando o yarn, o fio que eu troquei, agora eu só teria que cortar aqui, eu não tenho que fazer o trabalho. Só que eu notei que alguns lugares ainda ficavam, o ponto do lado direito ainda fica meio solto. Então eu resolvi optar por fazer cada um depois, que aí eu dou um nozinho, né? Na hora que eu estiver fechando aqui, eu vou dar um nozinho. E aí, além de dar o nozinho, eu posso até fazer algum outro stitch se eu achar que não ficou bom. E aí eu acho que o acabamento vai ficar melhor. Então, por isso eu optei em não fazer o weaving os fios como a Andréa sugeriu, ao invés disso fazer depois como um outro podcast que eu vi. Bom, as mangas, esse casaco, como era para ser um casaco mais comprido, eles falam para você aumentar pontos aqui e a barra deveria ser só assim. Eu resolvi que eu não ia aumentar pontos e aí eu só fiz fiz essa barra algumas vezes. Mas aí quando a barra estava desse tamanho, que é o tamanho do desenho da receita, o que aconteceu é que ela começou a virar assim. Aí quando eu fiz a minha manga, a manga terminou mais ou menos aqui. Só que, acho que ela estava aqui. Só que se eu fizesse mais um detalhe do padrão, ia ficar muito comprida. Então eu optei, ao invés de repetir o padrão mais uma vez, em fazer um punho maior. E aí ele fica de um tamanho bom, pelo menos quando eu experimentei com o capuz na cabeça. Aí eu desmanchei essa barra que eu não tinha gostado e fiz ela um pouco maior também, que daí já parou de fazer aquela virada para dentro que estava me incomodando e eu gostei mais assim. Então, eu inicialmente achei que eu não ia gostar muito do casaco porque ele tá muito colorido, né? Mas quando eu vejo ele do lado direito, eu gostei. Ainda bem, né? Que eu gostei do casaco. Então eu achei que ficou bem bonito e com o meu vestido jeans que eu quero usar, ou até com uma calça jeans, eu acho que ele vai ficar bom. Não ficou tão curto quanto eu estava esperando que ele ficasse, que eu pensei que inicialmente eu pensei em uma coisa mais crop, mas eu acho que eu até prefiro assim, que eu posso usar com calça comprida, jeans. Sobrou-me somente um pouquinho de lã, que não tá aqui, não sei onde eu pus, mas sobrou um novelo mais ou menos desse tamanho, só que ele como a lã é grossa, não é tanto, mas eu acho que vai ser o suficiente para eu fazer o ponto. Senão, eu vou intercalar o cinza com o vinho na hora de fazer aqui. Mas a princípio eu acho que vai dar para eu usar só o vinho mesmo. E aí esse é o casaco, que agora eu vou tirar um tempo dele. No último episódio que eu fiz, quando eu voltei do Brasil, em março, acho que foi na primeira semana de março, eu tinha feito até aqui, ou seja, eu não estava nem ainda na divisão da manga, e daí, da primeira semana de março, agora eu consegui terminar essa parte do projeto. Agora eu só tenho que fazer o stick, cortar o stick e daí colocar. Uma outra coisa interessante é que a Catarina do Vão da Escada tinha colocado que ela faz um ponto tricô e eu interpretei errado, que aquele ponto tricô era para ser entre o fim do projeto e o início do ponto de sticks. E muito engraçado que nessa revista ele fala para você fazer isso mesmo, para fazer
o ponto tricô entre um e outro. Talvez isso faça ficar mais fácil pegar os pontos, mas eu ainda tenho que ler o resto da receita ali para ver o que ela fala e se ela explica o porquê. Porque a Catarina, normalmente, quando ela usa esse ponto, é porque ela faz ela segura os fios com a máquina de costura, então fica mais fácil você ver onde você tem que passar a máquina de costura se você tiver uma carreira de ponto tricô ou liga ali no meio. A outra coisa que eu achei interessante é que eu achava que no stick eu tinha sempre que fazer assim, trocado, né? Uma carreira, o ponto vai estar vinho, no outro azul, vinho, azul, vinho. E nessa revista, eles falam para você fazer assim, usando as cores numa linha. E isso vai ficar mais fácil para eu fazer o ponto com o crochê para segurar, porque eu sei aonde que está a linha que eu quero fazer, né? Então isso eu achei uma coisa interessante nesse projeto. Fora isso, eu realmente estou gostando do projeto, apesar do coloridaço. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu estou tirando um tempo dele e volto para terminar. Tá aqui. Então o que eu tenho de sobra é só isso aqui do novelo. Mais nada. Daí um outro projeto que eu diria que é terminado é na minha parte de fiação. Eu terminei de fiar a minha lã e essa lã é a lã Cormo que eu comprei em Rhinebeck em 2019, que eu fiz uma mistura com um pouco de alpaca, uma alpaca cinza que eu tinha. Então o cormo era branco, a alpaca cinza, deu esse acinzentado que eu gosto muito. E a minha ideia, que eu tenho aqui guardado na bolsinha da Mariana, obrigada Mariana, da Meias Marias, linda minha bolsinha, eu guardei um mohair que eu comprei e eu queria usar um fio desse mohair com o fio. Aqui quase não dá para ver o efeito e eu acho que vai ser uma coisa bem suave quando estiver tricotando. Eu só espero que eu tenha o suficiente para fazer a camisola inteira. Eu tô querendo fazer uma coisa bem simples, mas a lã é bem macia. É uma delícia a lã. Não cheira nada, não cheira carneiro, mas é gostosa. Tem que colocar no lilás igual a Marta Mortágua, pelo de arame faz, que eles põem num cheirinho bom. Mas anyway, estou feliz que eu terminei esse. Ainda na parte de fiação, eu tinha vários tops, porque eu ia, né, porque eu ainda não fui nenhuma desde o Covid, eu ia nos seminários, nas convenções, e eu sempre aproveito e compro fio. E normalmente eu compro da Fiber Garden e eles vendem em sacos de 1 pound, que é 454 gramas. Então eu tinha esse fio que eu não estava com o nome lá, mas eu acho que era um merino, por ser macio, mas também porque o tamanho do fio era mais ou menos isso que é o normal do merino. Esse é o South African Fine. Então, o South African Fine, ele é macio, não é tão macio quanto o merino, e eu acho que ele é uma mistura de merino com alguma coisa, mas se você pegar aqui o que a gente chama de staple, que é o tamanho da lã do carneiro, você vai ver que ele é bem maior. Então, o merino é mais ou menos isso, ele tem quase 2,5 centímetros a mais, mas ele ainda é macio. Isso me diz que isso aqui é algum tipo de mistura entre
um carneiro que tem, uma raça de carneiro que tem fio mais longo e um fio mais novo. Bom, aí o que eu estou fazendo, eu estou fiando essa lã e estou mantendo as bobinas separadas. Então eu tenho duas bobinas grandes, uma bobina pequena e outra pequena que está ali, e ainda tem essa lã para fiar. E essa aqui é a lã que eu fiei antes. Então, o que acontece? O que acontece é que eu não tenho o suficiente aqui para fazer uma camisola, porque é 450 gramas de fibra, vai me dar um pouquinho menos de lã fiada, porque sempre tem as perdas. Então eu resolvi que eu vou juntar as lãs. Por quê? Cada carneiro, cada raça de carneiro pega cor diferente. Eu fiz esse teste quando eu ainda estava no meu curso, porque eu tinha um monte de resto de lã fiada de vários tipos de carneiro. E eu peguei um pote e coloquei uma tintura verde e joguei todos os fios lá. E eu vim com uma multitude de cores de fios. Eu coloquei os fios ao mesmo tempo. Mas como cada fio era de uma raça de carneiro diferente, cada fio veio com uma tonalidade um pouco diferente do verde. Então, se eu pegasse esse fio e fazer os cabos com a mesma raça de carneiro e depois jogar na tintura, ele vai me dar cores diferentes. Então, o que eu pensei o melhor para mim é juntar o fio de cada um, e eu quero fazer esses 3 fios, então ainda tenho que achar uma outra lã para eu fiar. E daí, fazendo os 3 fios com os diferentes, o que vai acontecer é que a tintura vai ser diferente em cada fio. Mas os 3 cabos juntos vão formar uma irregularidade regular na cor, que é o que eu gosto. Então, eu já terminei um aqui, estou trabalhando nessa lã. Eu tenho mais merino num outro lugar, que eu acho que eu vou usar para fiar, para daí colocar de volta. Então, esse é o outro projeto que eu estou, quer dizer, na parte de fiação, é um projeto terminado e um em andamento. Aí, em parte de tricô, projeto em andamento, eu vou começar com esse, que está aqui mais fácil, que é o Shawl Opus, do Maxime Cyr, que é um designer canadense. Eles moram em Montreal e eles têm um podcast chamado Le Garçon. A loja deles também chama Le Garçon. O Vincent, ele tinge, e o Maxime, ele é designer. Então, eu gostei muito desse shawl. Desde o momento que eu vi pela primeira vez, eu gostei muito. Eu não sei se eu gosto tanto do avesso, mas a frente eu gosto muito. Eu tenho alguns problemas. O primeiro foi fácil de resolver. Na receita era para usar um fio Sport com agulha 3,75. Só que quando eu estava no Brasil, eu estava na euforia de comprar lã, e eu comprei muita lã dos fios da fazenda. Eu li a receita e vi um novelo desse, um novelo daquele, um novelo do outro, mas eu não olhei qual a metragem que precisava. E eu comprei DK ao invés de Sport. Então, para fazer as coisas piores, quando eu olhei no Ravelry, que agora quando é alguma receita assim, eu estou acostumando a olhar e ver o que o pessoal escreve, eu vi que a maioria do pessoal falou que a quantidade de lã que eles tinham não foi suficiente. Então, o meu não vai ser suficiente. O que eu resolvi fazer, eu vou usar até acabar um novelo, ter uma ideia do que tem sobrando, para eu saber se eu vou ter que comprar 2 novelos novos de cada cor ou se um só seria o suficiente.
eu acho que se eu comprar 2 vai ter sobrar, mas eu vou adiantar um pouco mais nesse shawl. A outra coisa eu estava falando que eu fiz aqui, eu até fiz uma amostrinha, mas muito pequenininha, aquelas bem mesmo, e eu achei que com agulha 4,5 estava ficando muito largo, e daí eu resolvi usar número 4 aqui, mas isso ficou muito firme, e para shawl você não quer muito firme, então daqui para cima eu resolvi trocar e fiz com agulha número 5, e aí eu acho que está me dando um tecido que está um pouco mais solto, que eu prefiro. É muito engraçado que normalmente quando eu não faço muito shawls, mas quando eu faço um shawl, eu, eu quero fazer sempre do contrário para ir diminuindo os pontos. Nesse caso, eu tô louca para crescer, para eu poder ficar mais tempo, porque cada vez que você, é uma carreira com cada cor, né? Me lembra o casaco Amália que eu quero fazer, da Filipe Carneiro. Então, se eu tiver um shawl bem grande, vai demorar mais para eu ter que trocar o fio. E aí eu acho que vai ser mais prazeroso. E vai ter menos fios para eu... Não vai ter menos fios, vai ter a mesma quantidade de fio, mas assim mesmo eu vou ficar usando um fio há mais tempo, né? Então esse é o shawl Opus, que está na minha bolsinha que eu comprei no Brasil. A outra coisa que eu tenho em andamento é a minha meia da criatividade, que é uma meia da Tânia Bola de Pelo. E então essa meia a gente está fazendo 6 carreiras todo dia 6 de cada mês. Então tem uma reunião Zoom, a gente se junta e faz. E essa meia normalmente você tem acho que 7 cores que você vai escolher de acordo com o que você está sentindo na época. Se você está se sentindo serena, se você está se sentindo criativa, o que for. E eu comecei a fazer essa meia e a minha meia, a cor básica é o cinza, e daí veio o verde na primeira reunião, e aí eu não fui na segunda reunião, que foi em fevereiro, porque eu estava no Brasil, e na terceira porque eu estava a caminho da casa da minha irmã em Michigan. Então, nessa última reunião agora de abril, que eu participei, eu fiz as carreiras que estavam faltando. Só que eu gostei tanto dessas 3 cores juntas que eu resolvi que eu vou fazer a meia inteira nessas 3 cores. A única coisa é que a cada sessão eu vou tentar ser criativa numa maneira diferente de colocar. Então, essa lista está maior do que essa aqui eu coloquei algumas listas das 2 cores, e a próxima eu vou fazer em verde para ficar desse tamanho. E aí cada uma eu vou tentar fazer uma coisa diferente com as cores. Eu não tenho muito das 2 lãs, mas eu acho que vai ser o suficiente, porque ainda tem o cinza que eu tenho bastante, para terminar a meia inteira. Então é um projeto bem gostoso, porque a gente se reúne, conversa e vê outras coisas. E como a Tânia é de Portugal, às vezes nessa última reunião eu estava sentada e o pessoal se refere a um lugar ou alguma coisa que eu não sei, aí eu já vou ao Google enquanto está tendo a reunião para saber o que é. E estou guardando na minha bolsinha, que foi a primeira bolsinha que eu fiz, que é para projetos de spinning ou de coisa de couro. Tá ali. Daí, o outro projeto em andamento, que eu não sei porque eu estou tendo um pouco de dificuldade, é a minha terceira meia do mês de março. Eu comecei a fazer e eu estou vendo, já fiz
heel 2 vezes, o calcanhar 2 vezes, eu vou ter que desmanchar de novo, porque tem alguma coisa errada. E nesse aqui também estava errado, diminuiu, então eu vou desmanchar também. Mas o que eu fiz é assim, eu fui na minha parede ali de fios e escolhi 2 fios verdes para fazer alguma coisa em comum, juntas, né? Esse fio é muito grosso, então quando eu usei só ele estava muito grande. Ficou a ponta do pé ficou grande, mas serve. E aí aqui eu estava preocupada porque quando eu fiz para Priscila a outra meia com 24 pontos só, ficou muito justa. Eu resolvi fazer maior, mais longa aqui, para ela ter mais espaço para crescer de lado. E aí ficar mais fácil de entrar. E realmente ela está bem mais fácil, mas pode ser porque esse fio é bem mais grosso. E aí eu fui usando os padrões. Só que quando eu fui escolhendo os padrões, esse livro ele é muito legal, é da Alice Starr Moore's Book of Fair Isle Knitting. O que eu gosto desse livro, eu tenho que ler ele, eu não ando lendo nada. Mas ele tem vários padrões para você usar, com diferentes quantidades de linhas. E eu peguei e fui usando, só que e foi muito engraçado que eu pensei enquanto estava usando, eu devia fazer uma marcação para eu saber qual que eu escolhi. E eu não fiz a marcação, e além do que eu acho que eu devo ter errado no pattern. E então eu não consegui achar qual que era esse. Aí tudo bem, porque eles são similares. Eu falei, não vou nem me preocupar muito. E resolvi fazer diferente aqui nessa linha, mantendo esse, e estou fazendo a meia. Vou tentar terminar, desmanchar e terminar, para poder adiantar um pouquinho nas meias. A realidade é que eu não, por algum motivo, não estou tão, assim, querendo tricotar a meia. Mas eu preciso, que eu ainda estou 6 atrasadas para o mês de abril e logo a gente vai ter um mês com 5 semanas, então eu preciso adiantar. Então, esse é o que eu tenho de meia, de processo em andamento. A outra coisa eu não sei se vocês assistiram o podcast da Filipa e da Liliana, que eu estava atrasada e comecei a assistir o podcast delas todos, e tem um especial que chamou muito a minha atenção, que é com relação a amostras. Então, essa lã eu comprei para o Mihai, para fazer uma camisola para o Mihai, um sweater para o Mihai, no verão passado em Newfoundland. E aí eu comecei até a fazer aqui o gorro, a parte de cima da gola, e vai ficar bem, entra sem problema. Como eu estou fazendo ela dupla, eu usei uma carreira aqui de ponto liga ou ponto tricô, só para ajudar, porque quando você faz isso, está vendo que ele já forma automaticamente a vontade de dobrar ali. Então eu achei, e ficou eu gostei do detalhe, assim, que fica tipo sei lá, sabe, um mais baixo, um mais cima, um picote, sei lá o que, como é que chama. E então aí a última carreira eu vou fazer juntando com o de baixo, para poder pegar os pontos e ficar a gola dupla. Só que eu assisti o podcast da Filipa e da Liliane, e a Filipa estava falando que você tem que ter uma amostra que é no mínimo 13 centímetros de comprimento, né? E se a receita diz que você precisa de 23 pontos, então você tem que fazer mais do que 23 pontos. Então eu fiz 50 pontos nessa, e por 13 centímetros ou 14. E lavei, e agora está secando para eu ver, para fazer o resto do corpo. Porque eu queria ver como que ela vai crescer. E eu tenho um problema, que eu adoro caderno. E eu tenho vários cadernos. Só que eu sempre pego o caderno que está próximo
e começo a escrever as coisas. Então não funciona, porque depois eu não sei em qual caderno que eu fiz a anotação. Então, dessa vez eu tenho o meu tablet, tenho o Knit Companion. Aí o Knit Companion tem um lugar para você escrever, né? Aí eu aproveitei e falei, quer saber? Vou escrever aqui mesmo, marquei lá, lavei e depois eu vou ver. Essa camisola eu quero fazer só em ponto jersey. Eu quero que seja aquele tricô que você não precisa pensar muito. Então eu vou ter que pensar nessa parte que é a parte que cresce. Eu peguei uma receita da Drops que não necessariamente é o mesmo fio. Então eu vou ter que fazer alguns cálculos e ver. A outra coisa que me fez querer fazer a amostra é porque eu achei que esse fio era o fio Julie Asselin fino. E ele é 75% merino, 15% cachemir e 10% silk, seda. E o que aconteceu é que eu fiz o primeiro novelo e quando eu fui tricotando, o novelo totalmente desmanchou, porque ele é muito escorregadio. Então, eu achei até que ele era superwash, mas aqui não fala nada de superwash, ao contrário, fala lavar a mão a frio. Então não deve ser superwash, talvez seja a seda que está aqui dentro que faz ele ficar assim super escorregadio. Sei lá. Mas por essas e por outras eu resolvi fazer a amostra. Então, quando a amostra secar, eu vou começar. Eu peguei uma receita da Drops que eu vou ver e fazer os cálculos para conseguir. A outra amostra que eu fiz foi desse fio. Eu tinha começado no verão passado, não gostei de como o ponto estava ficando. Até tinha feito uma barrinha aqui, já desmanchei um pedaço, uma manga que estava mais adiantada e resolvi fazer uma amostra. Fiz uma amostra bem maior do que pede. Eu estou querendo fazer com isso a camisola Capri da Iris Alessi, que é uma designer brasileira. E só que na receita dela é para usar agulha 4. E para esse fio, a agulha 4 ia ficar muito larga. Então eu vou usar agulha 3,25, mas eu vou ter que fazer cálculo. E ele fica nesse listado meio coisa, ele é fresquinho. O conteúdo dele é 55% bambu, 37% algodão e 8% PBT. Não tenho ideia o que seja. Então tá na minha bolsinha aqui. Essa minha bolsinha, ela aguenta tranquilo 3 bolas de qualquer coisa, mais o seu projeto, né? E então é perfeito para o meu projeto de verão. Ela não é tão pequena que não caiba uma camisola. Então é isso que eu estou querendo fazer, mas que agora eu estou na amostra. E também deve ser um projeto meio... Depois que você chega na abertura das mangas, que você não tem que pensar muito. Mas para eu fazer o cálculo certo de quanto que eu tenho que usar, porque o meu medo, todo mundo fala que bambu, algodão aumenta muito depois de lavar. E quando eu fiz quando eu comecei eu não lavei, não fiz amostra. Eu fiz uma amostrinha, que é o meu usual, só para ver como é que ia dar, mas não fiz uma coisa como deveria ser feita. Então não funcionou. Então é isso que eu ia fazer. Aí, para estar indo mais rápido em português, aí a próxima parte são as aquisições. Então, alguns de vocês devem ter visto a entrevista que eu fiz com o pessoal da Michigan Fine Yarns, e a loja é incrível. Mas como eu tinha acabado de voltar do Brasil e tinha comprado
muitos fios dos fios da fazenda, eu me controlei e eu só comprei esses dois fios de meia. Porque até eu sei que eu quero terminar um monte de projeto. Esses fios são feitos na Turquia, é da Superba, que é 75% lã e 25% poliamide. Então é mesmo para fazer meia, né? E são lindos os fios, meia ou chale. Não é assim o mais soft, mas é bom. E são lindos. Então eu vou fazer pares de meia. O objetivo de uma meia por semana era usar meu stash e aprender novas técnicas, mas eu acabei comprando mais fios. Mas, enfim. Então essa foi uma das aquisições desse período. Esse não foi aquisição desse período, mas eu sou um patron da Fruit Knitting. E eu acho que assim, é super válido ser o patron, porque você acaba recebendo desconto em receitas. E quando eu comprei esses 2 livros, eu comprei justamente porque estava tendo um desconto. E com o desconto, pagava o frete. Só que pagava o frete dos Estados Unidos para a casa da minha irmã em Michigan. Mas para o Canadá, o custo do frete ia ficar mais caro do que o custo dos livros. Então eu mandei para lá. E isso eu comprei um pouco antes do Covid. Então eu só peguei esse livro agora, depois de 2 anos. Que só agora as fronteiras abriram e que a gente pôde ir. Então tem muita coisa interessante que eu quero aprender, mas eu ainda tenho uns outros projetos que eu quero terminar, que é sobre double knitting. Ela fez a entrevista com Post Queen, Alasdair, não sei como é que fala o nome dele, e ele tinha umas coisas lindas, então eu resolvi comprar para tentar fazer alguma coisa dele. E também para aprender melhor a fazer double knitting. E aí, em 2019, a gente estava planejando viajar. Cadê minha bolsinha? A gente estava planejando viajar para... tá aqui. Para Newfoundland com trailer. E a gente precisava de um carro, porque quando o nosso carro quebrou em 2017, a gente comprou um Honda Civic, que é excelente em gasolina, e aí em 2019 nós compramos a picape para poder puxar o trailer. Só que aí veio o Covid, a gente não viajou, eu trabalho de casa, meu marido é aposentado, e a gente tinha 2 carros na garagem que a gente não usa. E carro que você não usa dá mais problema, tem que trocar mais coisa porque está parado. Então, nós vendemos o carro e para celebrar, cada um de nós podia comprar uma coisa. E o que eu escolhi comprar foi um estojo de agulhas da Chiago. E vocês devem estar acostumadas com o estojo, mas para mim foi novidade. Então, eu tinha usado essas agulhas antes e eu não gostei de usar porque o cabo se soltava. Mas o cabo se soltava porque eu não estava sabendo usar direito. Então, ao invés de usar a barrinha só como uma forma de prender, de ter um suporte para rachar bem, eu achava que eu tinha que só enrolar aquele cabinho. Então agora eu aprendi como tem que fazer e funciona. A outra coisa que eu gostei é que então o conjunto vem com não é isso aqui. O conjunto vem com alguns cabos, eu já comprei um cabo a mais e vou comprar mais cabos. Eu não comprei o conjunto inteiro, porque eu normalmente não uso agulha número 10, 9. Eu uso mais as agulhas menores até 6,5. Então eu vou
separadamente comprar as agulhas para ver. A outra coisa, eu estava fazendo a manga, eu tenho muita agulha de crochê que eu guardo na minha gaveta e eu uso essas agulhas agora só para colocar na manga, para quando eu separo eu já coloco no mesmo tamanho. Só que, desculpe, só que fica daí as agulhas no meio e aí incomoda quando você está tricotando. Então eu comprei um cabo que eu achei que ia ser muito pequeno para manga, mas na realidade é o ideal, o tamanho ideal que vem aqui para fazer manga. Então eu vou comprar mais desse tamanho de cabo. E o que eu gostei é que ele vem com esse protetor para a manga não sair, que você atarracha na pontinha. A outra coisa que eu achei legal é que ele, às vezes quando eu quero experimentar blusa, eu ponho numa outra agulha e fico com várias agulhas no projeto para não cair ponto. E ele vem esse adaptador, eu não sei se vai funcionar aqui, não funciona. Mas esse adaptador que você pode aumentar, não dá para ver, mas que dá para você aumentar, porque você coloca o cabo desse lado e depois do outro lado, e aí fica um cabo maior que você pode usar para poder, então, experimentar a blusa. Então, eu achei o máximo. Eu sei que as minhas amigas daqui no Canadá compraram esse kit há muito tempo e eu falei, não quero esse kit. Veio também com stitch markers, nada especial, e uma reguinha de medir também, e fica aqui. Então, o kit em si, ele é mais caro do que você comprar as agulhas soltas, como essa aqui. Só que e tem a sua validade as agulhas desse tamanho, né? Mas aqui eu achei que é mais legal para você poder parar. A outra coisa é que essas agulhas são 5 inches. 5 inches vai dar 12 centímetros e meio. Então eu comprei o meu kit com 4 inches, que é menor. E eles vendem ainda agulha com 3 inches. Então o legal é que, embora eu tenha comprado esse kit que vem só 7 agulhas, eu tenho espaço que eu posso colocar outras agulhas. Por exemplo, não veio a agulha número 3. Então eu posso comprar 3 e colocar aqui no meio, 3,75, né? E posso ir daí para frente aumentando e fazendo o meu kit de tempos em tempos. E o que eu acho legal é que tá tudo aqui dentro desse espacinho. Meu marido estava preocupado porque o plástico caiu no chão e ele fica me acenando. Aí eu tenho aqui a minha bolsinha que eu ganhei da Maria João, do Pontinhos ao Vento. E dentro da minha bolsinha eu tenho alguns... Oh, achei meu remédio! Que legal, achei que tinha acabado. Meu stitch marker. E tem alguns stitch markers, tem agulha de fazer cabo, uma caneta, reguinha. Mas... Então tá pronto para ir para um saco quando eu estiver trabalhando nele, mas eu sei onde está tudo, está dentro dessa bolsa que o Mihai comprou numa thrift store e cortou as pontas dela, cortou o cabo, não sei porquê, mas aí ele não usa, então estou eu usando para guardar minhas coisas e acho ela perfeita. Acho que isso era tudo em termos de tricô, fiação e coisa. Eu estava assistindo agora o último podcast da Mariana, a Tânia, junto com a Bizaria, que é linda a caixa, só que para mandar de Portugal para cá ia ficar muito caro.
Mas o legal, eu achei interessante que ela estava falando que a primavera para ela é flores e não sei o quê. E primavera aqui no Canadá é, para mim, a minha estação menos preferida, para ser assim positiva, né? Então, em março começa as variações do tempo. E começando as variações do tempo, até meio de março, terceira semana de março, a gente estava todo coberto com neve. Mas aí começa a esquentar durante o dia, tipo para uns 2 graus, 3, e à noite volta para menos 10. Então o que acontece é a neve derrete e aí de noite ela congela. Então vira gelo puro lá fora, é perigoso para você ir até da onde está a parte que tem de madeira, que a gente limpa sempre, para chegar no carro. O que a gente descobriu, a gente usa a cinza que sobra do fogão para jogar naquela área e aí tira um pouco o escorregadio do gelo. Depois que passa essa série, então agora nós estamos em abril. Em abril normalmente começa a esquentar mais, nós tivemos uma temperatura de 12 graus, acho que na sexta-feira, e aí dá para ver a terra agora, tudo bem, né? Só que aí agora tá lama, então é lama, lama, lama. E agora o tempo fica gostoso, porque como o nosso inverno vai de temperaturas normalmente de menos 10 até menos 40 com vento, agora quando você tem 0 graus na primavera, você acha que está gostoso. Então dá para sair, você fica assim, você vê canadense com shorts, 0 graus, um calor danado. Então essa é a vantagem da primavera, que você está quente. Por exemplo, agora do meu chuveiro dá para ver a cachoeira, porque não tem folha nas árvores, e porque a água de degelo tá vindo todo para baixo, né? A neve derreteu, então virou água e tá vindo na cachoeira. Então isso é legal. Só que em meio de maio começam os mosquitos, e é muito mosquito, muito mosquito. Mas é isso. Então o negócio é tentar aproveitar. Se der, a gente vai ver como é que tá a lagoa lá embaixo, que tinha muita água, mas agora já está baixando um pouco. E no mais está tudo bem. Eu sou grata por estar nesse país. Eu fico esperando que alguma coisa aconteça para dizer que o mundo está em paz de novo. Não tem acontecido, ao invés até as notícias diminuíram, porque já virou parte do corriqueiro, parte do normal, o que é muito triste. Mas é a vida e são coisas que não dependem da gente, né? Então eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde e com muita coisa para tricotar e alegria dentro do que for possível. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
able to move. This is the path.